Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor te abençoe preciosamente, que o Espírito de Deus te conduza a entender e a receber mais uma palavra de Deus. Estamos chegando com mais um devocional precioso, poderoso para o seu coração. E o tema de hoje é um tema super importante: contaminações de alma na área sexual. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalhamos com personalidades restauradas na área da mente, emoções, sentimentos e vontade, e também com libertação em alto nível. Então, queridos, assim como as feridas de alma são causadas por traumas decorrentes de situações de injustiças pelas quais a pessoa passou, sua alma também é atingida pelas práticas sexuais pervertidas que praticou ou das quais foi vítima, pois o seu comportamento se altera, sua vontade contamina-se e ela passa a querer praticar o sexo pervertido. Sua mente também se suja com pornografias e pensamentos maliciosos, e surgem ainda muitos outros efeitos nocivos. Vamos analisar agora as principais causas de contaminações na área sexual e seus efeitos. Vamos falar então de abuso sexual. Abuso sexual é toda e qualquer atividade sexual praticada em desigualdade de condições ou em desacordo com uma pessoa, quando apenas uma das partes envolvidas tem satisfação, leva vantagem ou domina sobre a outra, seja por incapacidade, situação circunstancial ou limitação pessoal, ou seja, quando a outra não pode defender-se. Todo tipo de abuso sexual é considerado pelo Código Penal brasileiro um crime contra a liberdade sexual. O abusador geralmente é adulto, do sexo masculino, menor de 35 anos, que age na maioria das vezes com pessoa do sexo oposto. Com muita frequência, ocorre na classe socioeconômica baixa, com frequência nas classes média e alta, ou seja, perpetrado até mesmo por médicos, empresários e profissionais liberais. Com menor frequência, o abuso é praticado por mulheres e a menor incidência é com pessoas do mesmo sexo. São muitas as consequências de um abuso: biológicos, gravidez e doenças sexualmente transmissíveis; sociais, deterioriza a sociedade e aumenta a incidência de delinquência e crimes violentos; psicológicas, traz a deformidade no caráter, gerando amargura, ódio, insegurança, dor, distorção do instinto natural, do respeito e amor paternal ou familiar; falta de definição do papel, por exemplo, pai, mãe, filho, gerando perda da afeição paternal por ódio, por carência afetiva; também distúrbios de personalidade, conflitos que vêm pela confusão ou perda dos papéis, e insegurança, solidão, culpa e medo. Tem também as espirituais. A entrada de demônios na pessoa muitas das vezes a leva a outras perversões. Sabemos que muitos casos de homossexualismo tiveram sua origem num abuso. Muitos problemas não existiriam se os pais vigiassem mais seus filhos, dialogando diariamente para perceber se não estão sendo vítimas de lobos devoradores, e ainda ajudando os filhos que foram atacados a voltar a ter o prazer
de uma vida sadia e liberta. Alguns casos especiais de abuso são os seguintes: estupro é constranger uma mulher à conjunção carnal mediante violência ou grande ameaça. Isso está no artigo 213 do Código Penal. Há divergência doutrinária quanto à possibilidade de um marido ser agente do crime do estupro contra a própria esposa. Em caso de pessoa alienada ou menor de 14 anos, ainda que sem uso de violência ou ameaça, é considerado estupro. O ato sexual, queridos, praticado com criança até 12 anos, é considerado estupro, mesmo sem nenhuma violência e com consentimento. Cerca de 5 a 25% das mulheres adultas foram estupradas uma vez na vida. Agora também tem o atentado violento ao pudor, que é o constrangimento relacionado com a nudez e o sexo, mediante violência que atinge qualquer indivíduo, homem ou mulher. Temos também a posse sexual, que é usar artifício, grande malícia com mulher. A sedução, que é o abuso sexual em menores de 18 anos. E o incesto, que é o relacionamento sexual entre parentes próximos, como pais e filhos, irmãos e irmãs, padrasto e enteada, madrasta e enteado, com tios, sobrinhos e outros parentes próximos. Fatores ou circunstâncias que facilitam o incesto. Agora temos os externos, que são os ambientes promíscuos, como favelas, cortiços, ambientes noturnos e etc. Vem aí o acúmulo de pessoas dormindo no mesmo quarto, exposição prolongada de crianças com adultos isoladamente, exposição ou cultivo de álcool, drogas e literatura pornográfica. Também tem os internos, que é a desestrutura do lar, lares desfeitos, ausência crônica de um ou ambos os pais ou dos irmãos, a pessoa sendo cuidada por longas horas por outros que acabam consumando o incesto, saída da mulher para fora do lar, deixando a criança entregue às babás e empregadas, falta de orientação religiosa de uma vida com Deus, como cultura da nação, da família, é um exemplo ou exemplos. O livro Labirinto do Incesto relata a tragédia da autora que, dos 8 aos 17 anos, foi abusada pelo pai. Ela teve dele 2 filhos, que ela nem mesmo conseguiu olhar ao nascerem. Isso porque, quase um ano depois, vendo no bebê a violência sofrida. Tinha raiva de ser bonita, pensando que se fosse feia, não teria acontecido aquilo. Viu também o estupro violento da sua irmã mais velha, que gritava desesperada. Odiava também a sua mãe em razão de que, quando lhe contou o que aconteceu, sua mãe não se importou e ainda alegou que ela é que seduzia o pai. Com seus 17 anos, cheia de nojo de si mesma, só desejava morrer, deixou de comer, tomou remédios e, por enxaquecas fortes, foi internada, onde finalmente alguém a ouviu. Resultando que o pai foi condenado a 58 anos de prisão e sua mãe a 30 anos. Queridos, o triste é que as crianças abusadas são, na maioria das vezes, vítimas de ações dentro da própria família e, com frequência, pelo padrasto, pai, tio, irmão, avô. Apenas 2% dos casos são denunciados e o fato torna-se um círculo maldito com a transferência do espírito familiar, pois desses agressores se comprova que eles primeiro tinham sido vítimas do mesmo abuso e em sua mente
pensam que jamais serão normais. Muitas crianças vão para a rua por não aguentarem os maus tratos em casa e por causa de abusos sexuais. Queridos, o abuso sexual, em qualquer de suas formas, é muito frequente e constitui uma terrível realidade em nosso meio. É uma área em que o conselheiro deve ser bastante amoroso, paciente, experiente e cuidadoso e até sábio, devido à delicadeza do assunto. As sérias consequências que o abuso deixa na personalidade da pessoa são feridas profundas e, se não forem tratadas, podem transformar-se em distúrbios de personalidade e em doenças emocionais. Há casos em que a situação é tão dolorosa que precisamos jejuar e orar com a pessoa e dedicar tempo para lidar com os problemas. O abuso sofrido durante a tenra infância persiste na vida da pessoa. Seus efeitos não são curados com o tempo. Há casos em que, ao se converter, a pessoa está passando pelo abuso do pai ou do padrasto ou de um irmão, e é preciso então entrar em oração forte, quebrando esse laço satânico. Por vezes, é necessário assumir a posição de autoridade espiritual e quebrar o jugo maligno com a espada de Deus, que é a palavra. Importante, amados, é colocar a proteção do Senhor sobre a pessoa, cercando-a de forma a tomar decisões e adquirir uma atitude saudável em relação à sua vida sexual. Na maioria das vezes, o conselheiro é o único apoio de que a pessoa dispõe durante um longo período para dar-lhe a vitória e o perdão de Jesus. É necessário, meus amados, levar a pessoa a declarar que perdoa e abençoa o ofensor, aquele que a abusou. Em seguida, orar para que Jesus quebre todo o efeito maligno resultante do abuso sofrido, do estupro, da violência, das ameaças, da incompreensão, inclusive de seus efeitos, como problemas de relacionamento e tudo mais que se relacione com o fato que a traumatizou. Depois, a paz de Jesus deve ser ministrada sobre o coração e a mente da pessoa. Queridos, quando ela não consegue declarar perdão, deve-se ministrar o amor de Jesus e o seu perdão. É desse modo que aquele coração sofrido pode capacitar-se a perdoar. Quando ainda assim a pessoa não consegue perdoar, podemos esclarecer sobre a necessidade de perdoarmos para que também sejamos perdoados por Deus, citando a parábola do credor incompassivo, que está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 23, até o versículo de número 35. É necessário que a pessoa esteja disposta a renegar a raiva, a mágoa, a falta de perdão e declarar o perdão, abençoando o seu agressor em nome de Jesus. É necessário também, amados, que a pessoa esteja disposta a renegar a raiva, a mágoa, a falta de perdão e declarar o perdão, abençoando o seu agressor em nome de Jesus. É importante ressaltar ainda que quem a molestou estava oprimido por Satanás. E não foi apenas ele, mas foi Satanás que usou aquela vida para fazer-lhe o mal. Deve-se, então, levar a pessoa a ter misericórdia e interceder a Deus por aquela vida. Os seguintes pontos devem ser objeto de especial atenção do ministrador ao entender uma pessoa que foi abusada sexualmente: orar e jejuar
pela restauração da pessoa. O conselheiro precisa estar bem resolvido na área sexual e isto evitará ganchos e envolvimentos. Ao ministrar, oferecer apoio e aceitação em lugar de julgamento, assegurar o absoluto sigilo, ter profunda sensibilidade com a pessoa e orientar a pessoa a desenvolver um padrão saudável na área sexual. Agir delicadamente, amados, no processo de abertura do assunto. É um processo doloroso e que requer um cuidado especial. Insistir para a pessoa lembrar-se do que aconteceu. Geralmente há muito bloqueio psíquico e perda da memória. Ou seja, ninguém gosta de tocar numa ferida porque dói. Queridos, obter a confissão do que contribuiu para o abuso é importante. Fazer com que a pessoa libere o perdão a todos os envolvidos. Em muitos casos, a pessoa precisa também perdoar-se, sentir-se culpada, por se sentir culpada, né? Ter total direção do Espírito Santo, que pode revelar aspectos escondidos. Fazer com que a pessoa busque os dons do Espírito e ajudar a pessoa a encarar os sentimentos, reconhecendo que não foi Deus quem plantou os que nos fazem mal, mas Ele nos projetou com todos os valores, potencialidades, crendo que somos especiais e fomos criados com um objetivo especial. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 12. Amados, o fato é que, conforme diz a Escritura, o mundo jaz no maligno. De acordo com a Bíblia, o que temos a fazer, porém, é confessar os nossos sentimentos errados. Como está em 1 João, capítulo 1, versículo 9, Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Pois tudo que é errado é pecado. Queridos, eu fico por aqui. Até o nosso próximo devocional e eu acredito que você também vai receber, porque estaremos falando de feridos pelo pecado secreto. Mais um tema na área sexual. Você já é inscrito em nosso canal? Então não, se inscreva agora no nosso canal. Inscreva agora aqui, ó, botão inscrever logo abaixo e depois você ativa o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Também, amados, estamos nas redes sociais. Facebook, @Ministério Pleno. Instagram, @Ministério Pleno. Ok, queridos? E também estamos no TikTok. Lá no TikTok é só você colocar Ministério Pleno e o número 10. Ok? Tudo junto? Ministério Pleno 10. Então, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Transformou